Meu nome é Fabiane e há muito tempo vinha sofrendo de uma grande hemorragia uterina e depois de algum tempo diagnosticado através de uma videohisteroscopia diagnóstica a presença de pólipos no endométrio. E a médica falou que eu teria que me ser submetida a uma cirurgia. Foi quando eu comecei a orar, disse: Senhor, cura-me, Senhor. Faz com que realmente esses pólitos desapareçam. Um certo domingo, eu estive aqui na igreja e o pastor Sérgio orando falou sobre a unção de cura, sobre todos nós. E eu criei naquele momento que o Senhor havia completado aquilo que ele tinha começado. Eu fui ao hospital e chegando lá, a médica conversando comigo falou: você está preparada para a cirurgia? Eu digo: estou sim, mas eu creio que não tenho mais pólipos. Ela falou: como não? Como não tem pólipo se você não fez a cirurgia ainda? Já que ela que havia dado o diagnóstico. Eu fiz assim: Deus pode fazer um milagre. Ela disse: tudo bem, vamos para o bloco cirúrgico. Ao chegar lá, vamos fazer uma outra videohisteroscopia diagnóstica para que nós pudéssemos comprovar realmente a ausência desses pólipos. Eu disse: tudo bem. Quando a médica disse: vamos fazer a videohisteroscopia diagnóstica, e daí, quando ela realmente observou, ela olhou e disse: pessoal, não vamos mais fazer cirurgia na Fabiane. Ela não tem mais nenhum pólipo. E para a honra e glória do nosso Deus, eu fiquei tão feliz, dei um glória a Deus, né, no bloco cirúrgico, e criei, né, no poder de Deus, que Ele realmente não falha e Ele é fiel em suas promessas. Portanto, creia, se Deus fez um milagre em mim, Ele pode fazer em você também. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26. Vamos lá. Navegaram para a região dos Gerazenos, ou Gezenos, ou Gadarenos, em algumas Bíblias, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em o que, gente? Em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: leiam comigo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
A gente vive, sem dúvida, um tempo de muito espetáculo relacionado ao sobrenatural. Eu tenho aprendido de Jesus que eu não devo julgar a intenção do coração de ninguém, e eu não tenho absolutamente autoridade, nem você, para, dentre os fatos que hoje são vistos na mídia, na televisão, o que é verdadeiro, o que é que não é, se tem pastor pedindo para a gente imitar um demônio e expulsando na frente da televisão, nós não temos. Mas o grande problema com isso, com a espetacularização do sobrenatural, e especialmente a espetacularização da obra satânica, do poder demoníaco, nós caímos em uma vala muito perigosa, que é a vala da incredulidade protetiva. Na tentativa de nos protegermos daquilo que nós achamos um absurdo ou algo que exageradamente possa estar sendo exposto na mídia, nós caímos para o outro lado e podemos nos tornar tão materialistas e passamos a ver a vida sobre um prisma tão limitado a essa existência, ao olho no olho, ao toque, ao físico, ou no máximo ao parapsicológico, que nós esquecemos das realidades que estão contidas nesse texto. Jesus estava na Galileia, e o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, ele tinha também, da outra margem, onde ficava Cafarnaum, Betsaida, onde ficava Magdala, onde ficava Tiberíades, do outro lado havia uma terra, que não era uma terra de presença judaica. E a maior prova que não era uma terra de presença judaica, era porque existia porcos nessa terra. E vocês sabem que pelas leis dietéticas do povo judeu, o porco era considerado por eles um animal impuro, não sagrado. Portanto, eles não chegavam nem perto de porco. Então, isso aqui já é uma pista que Deus nos dá sobre onde Jesus foi parar. Se você ler alguns versos antes, alguns versículos antes desses que nós lemos aqui, você vai ver que aconteceu na travessia, quando Jesus saía da Galileia em direção a Gadara, a região de Decápolis, que estava sob domínio romano, mas não era protegido o culto judeu, ou seja, era uma terra que não era uma terra judaica, como a Galileia, ela ficava já nos montes, né? A região de Decápolis. A gente vê aqui uma coisa muito interessante. A própria travessia, quando Jesus estava indo com os apóstolos, foi uma travessia sombria. Depois eu estava ligando as coisas, eu estava vendo, poxa, o milagre em que Jesus acalma as ondas no mar da Galileia, na hora que Jesus está deitado, dormindo no barco, e o barco começa a ser acossado pelas ondas, e os apóstolos dizem, Jesus, nós vamos morrer, nós vamos perecer, e Jesus, que estava deitado com a cabecinha num travesseiro no barco, disse, vocês não têm fé? E aí ele acalma os montes, e de lá eles chegam em Gadara. E eu fico pensando, eu acho que ali já poderia ser de Deus para os próprios discípulos uma lição sobre como vencer o medo do desconhecido, daquilo que nós não temos domínio, como exercitar a fé. E logo depois esses homens vão se deparar, talvez com o caso de possessão demoníaca mais profundo que eles já viram na vida. Tipo o filme O Exorcista, por exemplo, em que uma menina possuída não cedia absolutamente à presença de água benta, de rezas, ou o que quer que seja. Mas o que é fato é que nós precisamos entender que os milagres de Deus também, eles se perfazem através de libertação de pessoas que estão de alguma maneira, em algum nível, em alguma instância, dominadas, possuídas ou, no mínimo, influenciadas pelo poder do mal. Falar sobre isso é
é uma grande responsabilidade, repito, para que eu não venha espetacularizar o assunto, mas ao mesmo tempo eu venha trazer conhecimento a partir da Escritura. Se cremos na Escritura, se cremos no relato lucano, eu escolhi Lucas para o texto de hoje, embora esse acontecimento seja narrado em mais 2 evangelhos, porque Lucas, ele é historiador. Ele escreve Lucas e ele escreve o livro de Atos como a continuidade do evangelho de Lucas. Então, eu escolhi Lucas pela riqueza de detalhes que Lucas traz sobre, por exemplo, que o homem estava de um jeito e depois ficou em perfeito juízo. Isso é algo muito importante para que a gente entenda. Inclusive na análise de que não seria aquilo uma doença psiquiátrica, alguns médicos materialistas diriam. Mas nós vamos falar sobre esse assunto e nós vamos sair daqui com uma convicção de que Deus é o Deus que opera milagres também de libertação. Quem crê diz amém. De uma maneira ou de outra, há milhões de pessoas no mundo que estão vivendo sob a influência desse império maligno. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês saibam nesse texto, primeira coisa, repitam comigo, o mundo espiritual é uma realidade, da qual eu não posso me afastar e que eu não posso negar. Há um mundo espiritual, à exceção de algumas pessoas que possam estar aqui porque foram convidadas ou de alguma maneira têm uma fé mais racional ou de alguma maneira são ateus. Sejam muito bem-vindos, você que é ateu, que está aqui, que está nos assistindo, um agnóstico. Talvez para você essa minha afirmação ela soe como imposição doutrinária, mas me compete aqui não falar do que eu penso, mas do que a Escritura nos assegura. Porque se por um lado alguns não acreditam na existência de um mundo espiritual, do outro lado algumas outras pessoas a quem nós respeitamos também, como os espíritas ou outras correntes espiritualistas, acreditam no mundo espiritual, mas dão uma interpretação ao mundo espiritual na qual nós não cremos. Mas não cremos não é por uma questão de deboche ou por uma questão de negarmos a fé alheia. É porque consideramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se ela é a nossa regra de fé e prática, ela deve nos dar todas as explicações sobre essa temática. Então, se eu afirmo aqui categoricamente para vocês que o mundo espiritual é uma realidade, nós temos que perguntar quem forma então esse mundo espiritual? Quem são as personagens desse mundo espiritual? Seriam almas penadas? Quem estava com aquele homem? Quem estava dominando aquele homem? Seriam espíritos dos antepassados? Ou, em algumas explicações espíritas ou espiritualistas, alguém de um baixo nível espiritual, alguém que vai precisar reencarnar outras vezes, até que, de alguma maneira, deixe de ser um espírito de tormento na vida de uma outra pessoa e venha, nos ciclos evolutivos, se tornar alguém consciente, ou mais puro, ou de alguma maneira mais evoluído. A Bíblia nos dá um relato, e eu quero deixar isso bem claro para a minha igreja. Eu falo sobre esse assunto assim, talvez uma vez a cada ano, mas eu sempre gosto de enfatizar. Escute, se você crê em alma penada, alma de defunto que morreu, que está no cemitério, escutem, com todo respeito a quem pensa diferente, esse é o relato bíblico, tá certo, gente? Estou falando do que a Bíblia nos ensina, para você que quer aprender e para você que está em casa. Se você pensa diferente, pelo menos você vai sair daqui com uma convicção. Agora eu entendo o que é que a Bíblia fala sobre esse tema. Embora eu não concorde, mas eu entendo o que é que a Bíblia fala. Escutem. Não existem almas penadas. Biblicamente não existem espíritos de antepassados que estão no meio de nós. A Bíblia fala, em uma parábola lucana, no Evangelho de Lucas, que o jovem rico morreu e foi para a glória de Deus, foi para o céu. Aliás, o Lázaro foi para o céu e o jovem rico foi para o inferno. E eles tentavam ali de alguma maneira se comunicar com as pessoas que estavam na terra. Quem estava no inferno diz: olha, avisa aos meus o que está acontecendo comigo, para que eles não venham para esse lugar. Mas a gente vê que, biblicamente, o Hades, as pessoas que morreram, ou as pessoas que morreram para Cristo, ou não morreram para Cristo,
elas não têm contato conosco. Elas não têm absoluto contato conosco. Nós não temos, biblicamente, nenhuma base para afirmar que o meu avô, Sérgio, de quem eu peguei o nome, de alguma maneira possa me visitar. Nós não temos nenhuma base bíblica, não há nenhum conto de Jesus sobre isso. E Jesus tem a última palavra. Se você ama Jesus, ouça Jesus. Não há nada, absolutamente nada que se fale sobre a ideia de alguém que voltou ou para perturbar ou para nascer de novo. A Bíblia, portanto, ela nos assegura duas coisas. Ao homem é dado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. E a outra coisa decorre dessa. Se a Bíblia me assegura que eu só morro uma vez, biblicamente, no cristianismo histórico, não há lugar para a reencarnação. Nós temos uma vida de responsabilidade diante de Deus. Não vai dar para a gente tratar aqui, por exemplo, hoje, por que alguns sofrem e outros não sofrem, por que alguém nasce aleijado e outro não nasce, ou por que alguém nasce pobre e outro nasce rico. Temos explicações relacionadas à soberania de Deus, mas não é a temática de hoje. Mas uma coisa é real, biblicamente. Jesus não estava aqui travando uma batalha onde ele é vencedor com espíritos desencarnados. Lucas é muito claro ao afirmar que se tratavam de quê, gente? De quê, gente? Qual é a palavra que a Bíblia usa? Demônios. Eram demônios. E se o mundo espiritual é uma realidade, me explique, por favor, você deve estar pensando, quem o compõe? Se para o ser humano existem dois níveis, a vida física e a vida eterna, ou a eterna ao lado de Deus, ou a eterna distante de Deus, a Bíblia nos relata que antes da criação da humanidade, houve pecado nas legiões celestiais. A Bíblia nos relata, em várias passagens, sobre a existência do inimigo de Deus. Aquele que, por rebelião, arrastou consigo um terço do exército celestial que vivia a adorar a Deus, porque Satanás, ou Lúcifer, anjo de Deus, criado por Deus, belo, poderoso, que ministrava na presença de Deus, entrou no coração dele que ele queria ser igual a Deus. E no final das contas, todo pecado no reino espiritual, ou nesse reino, é rebelião contra Deus. Observe que todo pecado é rebelar-se contra Deus, é desobedecer a Deus, ou tomar o lugar de Deus. Quando eu mato alguém, eu quero tirar a vida de alguém, eu estou tomando o lugar de Deus, eu estou me rebelando contra Deus. Observe que tudo é rebelião contra Deus. Hoje a gente vive o tempo em que as pessoas querem legalizar o aborto. A mulher quer ter o direito de matar o filho que está no seu ventre, ou seja, ela quer tomar o lugar de Deus no aspecto da vida. Rebelião contra Deus. Na hora que eu minto e não falo a verdade, eu me rebelo contra Deus. Mas o pecado, antes de entrar na humanidade, já acontecera no mundo espiritual. Observe que no relato bíblico a tentação humana foi feita por quem? Por Satanás. Amados, Jesus nos mostra aqui que há uma realidade espiritual, amém, gente? Então repita comigo, o primeiro princípio, há uma realidade espiritual. Mas me diga uma coisa, qual é o papel do diabo? Matar, roubar, destruir, esses são os principais. Mas um deles, e esse é um dos seus nomes, é enganar. É por isso que ele também é chamado de enganador. Não é difícil, escuta. Não é difícil para ele imitar a minha voz. Não é difícil para ele imitar
a presença de alguém que nós julgamos ser talvez um antepassado querido, porque ele, biblicamente, engana. Amados, eu repito, devemos respeitar até as últimas consequências o que os outros pensam. Não estou aqui para desrespeitar a crença de ninguém, mas estou aqui com o direito constitucional e bíblico de expressar qual é a nossa crença. Em que nós acreditamos? Isso é muito importante. E dá para a gente expressar o que a gente crê sem ofender os outros, não dá, gente? Sim ou não? Então a realidade é o seguinte: o diabo é enganador, ele corrompe, ele é um espírito de luz. A Bíblia diz que ele é um espírito de luz. E se ele é um espírito de luz, ele pode nos enganar como espírito de luz. Agora, o nível de atuação do império do mal sobre nós vai depender do nível do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximos da graça, da verdade, da palavra de Deus, da vontade de Deus, quanto mais próximos do que a Bíblia nos ensina, menos susceptíveis nós seremos a esse império. Aí eu lhes pergunto, o que aconteceu com aquele homem? Não sei. O que tornou ele daquele jeito? Não sei. O que é que ele fez? Não sabemos. O que é que a Bíblia diz sobre seus antepassados? Nada. O que é que a Bíblia nos ensina sobre as suas práticas espiritualistas? Nada. A Bíblia só nos diz uma coisa: que Jesus saiu da Galileia, enfrentou uma tempestade, foi em terra que não era sua para libertar aquele homem. Isso nós sabemos. Que Deus sai para libertar aquele homem. Ele vai a uma terra que não é sua, repito, a um povo que não é seu, a um território que não era judaico, mas ele vai. Se, em primeiro lugar, nós temos que entender a realidade espiritual, e em segundo lugar, nós temos que entender que do jeito que aquele homem estava, o diabo está fazendo hoje com muita gente, hoje. Quando eu vejo um homem ou uma mulher inteligentes, cheios de graça, cheios de força, cheios de vida, e eu vejo, presos a vícios, presos às vezes a relacionamentos que os coisifica, que os torna coisas, que os destrói. Quando eu observo hoje pessoas que são totalmente conduzidas, pela maldade ou pelo desejo do mal, eu fico pensando, Deus, o diabo está em ação. Mas não se alegre, ele está em ação no meio de nós. Um dos lugares preferidos para a ação diabólica é a igreja. Não é à toa que Jesus fala de falsos profetas, Jesus fala de falsos mestres, Jesus fala de falsos pastores. Quem são eles? Eu não sei, mas eles existem. A Bíblia fala que o nosso adversário, está ao nosso derredor, ao derredor da igreja, querendo nos pegar, querendo que nós tropecemos. Ele está ali atuando no coração de uma pessoa, de um ministro da igreja, para que ele caia. O prazer do diabo é ver pastores caindo, e ele tem sido bem sucedido nessa tarefa. O diabo quer ver pedofilia na igreja, e ele está vendo. O próprio Vaticano reconheceu. O diabo quer ver amor ao dinheiro na igreja, e ele está conseguindo. Porque na vida de muitos homens, que outrora estavam nos caminhos do Senhor, se tornou em uma luta desenfreada por uma prosperidade que nunca tem limites. Uma pessoa perguntou para mim, pastor, será que tem algum satanista na Cidade Viva? Eu não sei. Agora, uma coisa eu sei. Quando nós não estamos atentos à vontade de Deus, o diabo pode nos usar para fazer a vontade dele. Estou falando de graus de influência, por favor. Mas uma coisa eu lhes digo. Quem tem o Espírito Santo,
Quem entregou-se de corpo, alma e espírito ao Deus da vida, este não vai ser nunca mais possuído pelo diabo. Mas pode ser tentado, pode ser usado por ele, para trazer discórdia na família. Eu, se não cuidar, posso ser usado pelo inimigo de Deus para trazer discórdia na minha casa ou discórdia nessa igreja e me tornar uma pedra de tropeço na vida de vocês. Minha salvação? Minha salvação. Ainda bem que não depende de mim, mas depende da graça do nosso Senhor. Mas aqui nós estamos diante de um homem sem Deus, um homem sem história, aqui muito praticamente falando, um homem totalmente dominado. Agora me diga, um homem que andava nu, um homem que tinha uma força sobrenatural, um homem que andava nos cemitérios, um homem que vivia uma vida, totalmente desgraçada. E mais, a Bíblia diz que o nome daquele demônio era o quê, gente? Era o quê? Por que legião? Porque eram muitos. Você quer saber o que significava uma legião no mundo greco-romano? Abisme agora. Abra a boca, para você, abra a boca agora diante do que eu vou lhe informar. Você sabe o que era uma legião? Uma legião era uma grande parte de um exército romano, que era dividido em centúrias, que por sua vez as centúrias eram divididas em decúrias. Ou seja, grupos de 10 soldados formavam uma decúria. 10 decúrias formavam uma centúria. Várias centúrias formavam uma legião. Se você abrir a Wikipedia, ou qualquer fonte de informação mais ou menos confiável, historiadores apontam para uma realidade. Uma legião romana equivalia a 6.000 soldados. Gente, imagine, eu tanto vejo essa questão literalmente como figurativamente. É como se um exército inteiro estivesse pisando no pescoço daquele homem. O impedindo de ser feliz, o impedindo de amar, o impedindo de falar a verdade, o impedindo de conviver com as pessoas, o impedindo de dormir bem, o impedindo de comer bem, o impedindo aquele homem de ter dignidade pública porque ele andava nu. Porque se a realidade espiritual é verdadeira, e segundo, se nós vemos aqui que a tarefa de Satanás e seus anjos é matar, roubar, destruir, acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com a sua felicidade, a obra do diabo, ela é voltada à humanidade, de maneira extremada. Você sabe por quê? Porque é a maneira que ele encontra mais feroz de rebelar-se contra Deus. Mas você sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e os anjos não foram. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. São criaturas maravilhosas, muito mais poderosas do que nós. Seres muito mais capazes do que nós. Muito mais inteligentes. Mas Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e à semelhança. Não fez a imagem e a semelhança dos anjos. Amados, nós estamos aqui diante de um caso muito interessante. Primeiro, nós vemos que o mundo espiritual existe. Segundo, nós vemos que o trabalho de Satanás e dos seus anjos é contrariar a vontade de Deus e de seus anjos divinos. Nós vamos aqui diante de um fato também muito interessante. É o terceiro ponto dessa mensagem. Já estamos acabando. Aí alguém está pensando, rapaz, ele veio mesmo me espantar hoje. Quem escolhe o texto da Bíblia que vai pregar, prega só o que o povo quer ouvir, né? Mas como eu fui chamado para pregar o que Deus quer que eu pregue, nem sempre eu vou pregar o que você quer ouvir. Mas uma coisa é real, eu venho hoje como profeta de Deus, simples, não tenho nada, sou pecador como você, vou para o banheiro todo dia, tenho prisão de ventre, faço xixi, como, não tenho nada mais do que você, uso a mesma coisa que você, e emagreço quando faço jejum, igual a você.
Não vivo de brisa, nem como luz do sol, nada. Sou igual a você. Mas eu venho aqui, como profeta de Deus, nessa noite, dizer uma coisa. Deus quer que você entenda a realidade do mundo espiritual, porque você nunca vai poder vencer um inimigo que você diz que não existe. Se você quer travar uma batalha e vencer, você tem que saber quem é seu inimigo. E você tem que saber que esse inimigo é forte. E você não pode com ele. Nós não podemos pessoalmente com o inferno. Pode bater no peito sem vergonha de dizer. Não venha com essa não. Você está debaixo do meu pé. Debaixo do pé de Jesus, rapaz. Debaixo do teu pé tem chulé. Agora me escute. Lá vem Jesus, atravessa o lago de Genezaré, vai bater na região de Decápolis. E tem outros textos. Nesse texto diz que aquele demônio se ajoelhou diante de Jesus, não foi, gente? E disse: o que é que tu queres fazer conosco? Queres nos perturbar aqui? Ou seja, queres acabar com a festa? Agora, gente, eu vejo algo muito especial também nessa passagem. Me respondam. Que força aquele homem tinha para orar? Que força ele tinha? Hein, gente? Que força ele tinha para clamar, gente? Nenhuma, né? Mas o Senhor da história foi até ele. Eu quero dizer uma coisa para você e para mim, para que a gente saia daqui fortalecido pelo Espírito Santo. Não é a nossa força para clamar que conta, é o amor de Deus por nós que conta. Porque às vezes nós estamos tão mergulhados em problemas, em dificuldades, em opressões, em lutas espirituais, que a gente olha e diz assim: Senhor, não é a minha capacidade, mas o teu amor. Você sabe o que é que moveu Jesus a atravessar aquele lago e ir para uma terra que não era sua, um povo que não era seu? Arriscar inclusive a integridade física dele. O amor por aquele homem. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, Deus nos ama de maneira profunda. E Ele olha para nós como Ele olha para aquele homem. Ele sabe o que nos aprisiona, Ele sabe o que nos coisifica, Ele sabe o que nos enfraquece, Ele sabe o que nos amarra, Ele sabe o que nos vicia, Ele sabe o que nos torna menos do que o projeto que Ele tem para nós. E Deus não quer que sejamos 1 centímetro a menos, 1 grama a menos do projeto de vida plena e abundante que Ele tem para o seu povo. Isso é uma realidade. O que moveu Jesus naquela hora foi perfeito amor. Foi amor ágape. Foi um desejo incontínuo de ver aquela vida liberta. E de usar aquela vida. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para que vocês não saiam daqui amedrontados, para que vocês não saiam achando que tem alguém atrás de vocês, para que vocês não vão dormir e tenham medo de apagar a luz, escuta! Escuta, por favor! E recebe de Deus. O que é que aconteceu aqui? Aquela legião de demônios, 6.000 demônios naquele homem, se comportaram como ratos quando a presença do Deus vivo se impôs diante deles. Ratos ajoelhados aos pés de Jesus. Ratos ajoelhados aos pés de Jesus, com medo, temendo, porque o Filho de Deus, o próprio Deus naquela hora, olhou para aquela legião de 6.000 demônios ou mais e disse: quem manda aqui sou eu. Quem manda na igreja de Jesus é o Senhor da igreja. Quem nos manda é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. A última palavra é do Senhor. O que acontece, o Senhor determina, ou no mínimo, Ele permite. Mas uma coisa eu vos digo: Ele é Senhor. Ali o senhorio de Jesus Cristo foi demonstrado, não só sobre o mundo natural, mas também sobre todo o mundo espiritual. Agora imagine, um ratinho daqueles 6.000 pode arruinar a vida de uma pessoa, mas o Deus que nós cremos arrasa a vida dos 6.000 ratos. Imagine o reino espiritual do mal como legiões que se descolaram e se rebelaram
contra alguém que gritou aqui o nome, contra o general. O Senhor é o general, é o maioral, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Se aquele exército, parte dele, se rebela contra Deus, o fim deles já está reservado. Mas uma coisa eu lhes digo, ainda que você pense que está envolvido, de algum modo, em armadilhas ou em situações que te sufoquem a garganta, clame mesmo sem ar. Eu creio no general, que é o dono da minha vida. Quem crê pode dar um amém. Vamos a uma questão. Vamos tentar enfrentar essa questão agora pela psicologia e psiquiatria. Com 1000 perdões aos que discordam. Alguns disseram, não, aquele homem ele era doente mental. Ele era um doente mental. E Jesus deu a ele ali um remédio que nós não sabemos. Uma mistura de Rivotril com, Lexotan, não sei o que foi, com Depakote. Aquele homem era alguma coisa e Jesus tinha alguma erva que a medicina vai descobrir. E na realidade Jesus deu um copo daquela erva para aquele homem e ele ficou bom da sua doença mental. Gente, o problema daquele homem não era mental por uma só razão. Acredito na medicina, na psiquiatria e na psicologia. Mas um homem totalmente dominado, com os seus sentidos totalmente deturpados, incapaz de controlar qualquer coisa da sua vida, poderia até ter ajuda psiquiátrica hoje e alcançar um pouco mais de sanidade, se o problema dele foi doença. Mas uma coisa eu lhes digo, ninguém é curado instantaneamente de uma doença psiquiátrica de alto grau. Ali estava em cena o poder de Deus sobre as trevas. E naquela hora, Jesus dá àquele homem, devolve àquele homem sanidade. O povo se espantou. O povo chegou e viu, oxe, tu é vestido? Eu fico pensando, tu está vestido, é? Que eram os guardas te amarrando, as correntes que te prendiam. Não. Teve um homem que atravessou esse mar todinho e veio me encontrar aqui no cemitério. Tem um homem que me amou como vocês não conseguiram me amar. Teve um homem que não teve medo de mim como vocês têm medo. Teve um homem que não me julgou como vocês me julgam. Tem um homem que me amou como vocês não me amam. Esse homem saiu da sua terra e veio até a minha terra para tocar o meu coração e salvar a minha vida. Isso é um protótipo, isso é um protótipo do que Deus fez. Deus deixou a sua glória e veio a esse mundo nos salvar, nos libertar e nos dar vida plena, gente. É uma expressão do amor de Deus por aquilo que é diferente. Nós temos que amar o que é diferente, nós temos que respeitar o que é diferente de nós. Nós temos que olhar para quem não crê como nós cremos e não elevar a voz como se fôssemos senhores da história deles. A igreja cristã, especialmente evangélica e especialmente a contemporânea, precisa ser mais respeitosa com quem pensa diferente. Porque, gente, uma coisa eu sei, o que moveu Jesus foi o amor por aquela vida, e o amor, ele ultrapassa todas as barreiras. O amor é libertador. Quando você ama alguém antes de julgá-la, ela lhe dá autorização para que você fale para ela o que você pensa. Amor é a porta que abre-se para que a verdade entre no coração. Amor é a porta que se abre para que Deus mude. E verdade sem amor é verdade que não se ouve. 3 coisas e nós vamos para a última. Repitam comigo: o mundo espiritual é real. A tarefa de Satanás é matar, roubar e destruir. E a tarefa de Jesus é libertar os que estão presos e algemados.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos descer do mundo espiritual e vamos agora olhar para nós. Sinceramente, não me responda não, porque se vocês forem responder eu não vou entender, porque é muita gente. Olhe para mim. O que é que te aprisiona ainda? Pornografia? Você não resiste, né? Você chega em casa e não resiste. O que é que te aprisiona ainda? Mentira? O que é que te aprisiona? Lascívia? Prepotência? O que é que te aprisiona? Tua ira? Esse teu comportamento iracundo, incontido? O que é que nos aprisiona? Vamos sair da história e vamos entrar na história ao mesmo tempo. A gente sai da história do homem e entra na história dele como se fosse a nossa história. Amados, eu não duvido que a salvação é pela graça. Eu não duvido que nós somos encontrados por Deus. Ele que nos escolhe, não o escolhemos. Mas uma coisa eu sei, Ele não quer só nos salvar, Ele quer nos dar vida plena. Mas você precisa saber, confessar o que lhe aprisiona. O que é que lhe aprisiona, meu Deus? Diga! É uma mágoa do passado que te aprisiona, que não deixa você se relacionar com as pessoas de maneira mais livre? O que é que te aprisiona hoje, mulher? Foi aquele abuso na tua infância? Quando fostes molestada por um amigo dos teus familiares ou por um familiar mesmo? O que é que te aprisiona, homem? Terá sido aquela fala ríspida dos teus pais, dizendo que você não ia ser nada na vida. E de alguma maneira o inimigo usa isso para te dominar e para dizer que você é um fracassado. O que é que te aprisiona? O que é que te aprisiona nas drogas? Me diga. O que é que te aprisiona, por exemplo, no cigarro? Algo que todo mundo sabe, que mata, que destrói. O que é que te aprisiona? Estou falando de irmão para irmão, de carne para carne, de fraco para fraco. Falo aqui com a autoridade da palavra, não com a minha autoridade, mas o que é que te aprisiona? O que é que te deixa preso? O que é que amarra os teus pés? O que é que te impede de louvar a Deus? O que é que te dá medo? O que é que te aprisiona? Me diz. Diz para Deus o que é que te aprisiona. O que é que te aprisiona é o medo? O que é que te aprisiona é a ansiedade? O que é que te aprisiona? O que é que te joga na cama? O que é que te aprisiona na tua vida? O que é que te encastela? O que é que te impede de olhar para o mundo e dizer: eu posso, no nome de Jesus, ser feliz acima das circunstâncias? O que é que te aprisiona? O que é que te aprisiona? Será que é o nojo do teu próprio corpo? O que é que te aprisiona? É a insatisfação com os teus cabelos? O que é que te aprisiona? É uma guerra contra você mesmo, quem você é, o seu sorriso, os seus olhos. O que é que te aprisiona? A inveja, o que é que te aprisiona? O que é que nos aprisiona? Eu vim hoje dizer, gente, de maneira muito clara, muitas coisas podem nos aprisionar, de diversas origens, em diversas dimensões, em diversos níveis. Mas uma coisa eu sei, o que nos aprisiona pode ser diferente, mas aquele que nos liberta é um só, Jesus Cristo de Nazaré. Diga a Ele o que te aprisiona e receba dele libertação, em nome de Jesus. E finalmente, aquele homem olhou para Jesus, depois que estava são, vestido, provavelmente deram alguma muda de roupa para eles, os próprios apóstolos, ou ele disse: eu quero andar com vocês, quero estar juntinho aqui da unção, quero ver mais coisa. E Jesus olhou para ele e disse: não, você não vai não, você não vai comigo não. Você não vai conosco. Você vai voltar para o lugar onde todos te conheciam como endemoniado, aprisionado, acorrentado, incapaz, sujo, lambuzado, nu, nojento. E você vai mostrar para esse povo o que eu fiz na sua vida. Vá para lá, volte lá e seja a minha boca
na vida do seu próprio povo. Por que eu estou dizendo isso? Isso nos faz encerrar a mensagem de hoje. Todo milagre de Deus, toda libertação operada pelo Espírito Santo, toda ação de cura, como na irmã que nós vimos hoje, que de maneira surpreendente estava na mesa de cirurgia, ia para a cirurgia retirar pólipos uterinos. E disse à médica: eu não tenho mais pólipos. Eu acho que aquela médica pensou: ela está doida, mas eu vou fazer o exame que ela deve ter plano de saúde. Tudo o que Deus vem a fazer na sua vida ou na minha vida, a mão dele sobre a minha vida, a mão dele sobre a minha esposa, sobre a saúde dela, a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, o que quer que seja, o que quer que Deus venha fazer, ele tem um objetivo missionário. Porque todo milagre tem que ser testemunhado, toda mudança que aconteceu tem que ser verbalizada, o que Deus fez na sua vida tem que ser contado. O que Deus fez na sua vida tem que ser compartilhado. Mas a vergonha te impede de fazer isso. E às vezes o próprio inimigo prende você para que você dê o último salto de fé e diga: a partir de hoje a minha vida está totalmente a serviço do meu Senhor. Eu vou abrir a boca, eu vou compartilhar, eu vou dizer o que Ele fez em mim, eu vou dizer o que Ele fez comigo, eu vou dizer que Ele me salvou. Eu vou dizer que Ele me libertou, eu vou dizer que Ele olhou para mim mesmo, eu não tenho nada de mim mesmo, não tendo nada de mim mesmo para dar para Ele. Eu sendo o mais involuído de todos os seres, o espiritualmente morto. É interessante, enquanto os homens caminham em busca da evolução espiritual, Jesus está salvando aqueles que estão mortos espiritualmente, porque Deus é o único capaz de nos dar vida espiritual, e de nos fazer nascer de novo, e nos fazer entender o que Ele tem para a nossa vida. Agora, tudo isso aconteceu porque aquele homem que atravessou o lago de Genezaré, e foi àquela região para libertar aquele homem, alguns anos depois ele foi levado a uma cruz para morrer por aquele homem ali, para morrer por cada um de nós. A Bíblia diz que na hora que Jesus morreu na cruz, Ele pregou naquela cruz o escrito de dívida que havia contra nós. Na hora que Jesus estava sendo crucificado, de maneira metafísica, estava naqueles cravos as minhas mãos, as suas mãos. Os meus erros, os seus erros estavam ali. Não eram dele, eram nossos. E Ele completou naquela cruz o plano de Deus para a redenção da humanidade. Mas hoje, nós vivemos o tempo entre o já e o ainda não. Fomos tocados, sim ou não? Deus nos ama, sim ou não? Ele salva pessoas hoje, sim ou não? Ele liberta pessoas hoje, sim ou não? Mas já estamos na perfeição do seu reino? Não. E o que fazer se não estamos ainda na perfeição do reino? Falar, abrir a boca, testemunhar. Eu sei que a gente está numa série de milagres, sobre milagres, Deus tem feito milagres, mas nós não podíamos deixar de trazer para a igreja a ideia de que milagres acontecem para que a glória de Deus seja compartilhada no mundo. Você está disposto a fazer isso? Quem aqui já experimentou milagres de Deus na sua vida, de alguma maneira? Abra a boca, abra a boca, fale disso, não tenha medo. A gente quer estar no fogo, a gente quer estar no meio do... que é bom, né? Quarta-feira a gente pula e ora, se ajoelha: Senhor, vem, enche, enche. O outro seca, enche, Senhor, vem, salva, cura, pá, 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 pá. A gente quer estar no moído, a gente quer estar onde a nuvem está. Lá está o poder, deixa eu pular, lá está o poder, deixa eu pular. Aquele homem queria estar com Jesus, porque ele queria ver coisas como ele tinha visto na sua própria vida. Senhor, deixa eu ir contigo, que o negócio aqui está bom. É melhor do que lá no cemitério. Não. Volte para casa e diga quem eu sou na sua vida. Sabe o que é que Deus está dizendo para cada um dos que estão aqui? Você que está em casa, é para você também.
Não vá correr com medo hoje, subir a escada com medo, olhar para trás, achar. Escute, o Senhor ama você e está sobre a sua vida. Mas uma coisa eu vou dizer para quem está em casa e quem está aqui. Saia daqui e fale do que Deus fez na sua vida. Saia daqui e não tenha medo de dizer o que Jesus é para você. Saia daqui respeitando as pessoas, amando as pessoas, não julgando as pessoas, respeitando as crenças alheias, mas fale do que Jesus fez na sua vida. Não há testemunho melhor, não há pregação melhor do que o testemunho de alguém que foi tocado por Jesus e teve transformação em sua vida. Eu lhe pergunto, quantos anos de seminário aquele homem foi para fazer? Me diga. O endemoniado, me diga. Jesus deve ter dito a ele: meu filho, é o seguinte, você vai para o seminário, lá em João Pessoa tem um seminário bom. Vai lá no Rio de Janeiro, lá naquela cidade perto do Rio, o pessoal do conselho, vai lá estudar no seminário, passa 4 anos, aí depois você vai falar de mim. Quando você aprender bem muito da Bíblia, quando você souber o livro todo, se você souber decorado pelo menos 50 versículos. Me diga uma coisa, aquele homem sabia o quê? Nada. O que era que ele conhecia sobre o povo judeu? Nada. Era o povo do outro lado do mar. Era um povo desconhecido. Eles não sabiam de nada. Aquele homem não sabia de nada sobre o Deus da vida. Mas Jesus olhou para ele e disse: não, vá para a cidade e diga o que eu fiz na sua vida. Nós não precisamos de muita coisa para testemunhar o que Jesus fez na nossa vida. Você criança, você adolescente, você jovem, você adulto, abre a boca, proclame a glória de Deus, diga que Jesus Cristo é Senhor, sinta-se protegido por Ele, proclame que Ele é Senhor sobre todo o mundo espiritual, proclame que Ele salva, proclame que Ele liberta a pessoa da opressão, do vício, da miséria pessoal. Ele é o Deus da vida. Proclame isso, proclame, abre a boca. Não seja eu apenas esse louco a gritar para vocês no dia de domingo, mas saiam daqui e proclamem, porque quem está mandando vocês irem proclamar é o mesmo Jesus que mandou aquele homem proclamar na cidade dele. Proclame, proclame e proclame, porque assim o mundo verá e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. E não apenas o bom carpinteiro, filho de uma santa mulher, mas aquele que tem domínio sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Proclame, abra a sua boca, proclame.